Olá, bom dia e bem-vindos a uma apresentação do módulo de DMS Gestão Documental no Office Gest. Este é um módulo que foi desenhado para aumentar a produtividade e garantir que dentro do Office Gest se conseguem fazer processos mais rápidos e de forma mais eficiente. Entre uma delas, então, podermos anexar documentos e até permitir a agilização desses documentos dentro da gestão. Como é que nós recebemos esses documentos? Por e-mail, por FTP ou por upload standard. Bom, depois, tendo o fecheiro dentro da plataforma, nós podemos classificá-lo, podemos anexá-lo, podemos colocá-lo como associá-lo a tabelas de identificação de informação que nos possam ser úteis para outras coisas, como sejam currículos, leads ou informações para empresas, para qualquer outra situação de marketing. Temos depois a possibilidade de agilizar quando algum desses documentos se torna repetitivo, criar templates que permitem repetir o lançamento desses documentos de várias formas, de forma mais rápida, sem estar a identificar campos. Depois também pelo QR Code, porque agora os documentos de fornecedor têm também a componente do QR Code, e pelo QR Code já há muita informação, portanto ele pode, de uma forma mais rápida, identificar alguma da informação que está no QR Code para sugerir o lançamento na gestão. Depois pedir então também ou a visualização ou de facto a aprovação do documento. Imaginemos que é uma fatura de fornecedor que eu quero que ele seja validada por alguém para ser paga, para poder ser liquidada. Também temos essa possibilidade e depois também a possibilidade de pesquisar todo um conjunto de anexos de uma maneira mais simples e mais facilitada. Num resumo, então, nós no Office Gest, com este módulo do DMS, temos a possibilidade de trabalhar de três formas, ou ter três níveis de integração e três níveis de trabalho. Ou seja, nós recebemos o documento por e-mail, por FTP Upload, portanto há aqui as várias opções. Nesta demo nós vamos aqui validar o upload para ser mais eficiente esta apresentação, mas temos depois três maneiras de poder operar dentro do Office Gest. Uma é apenas arquivar o anexo, ou seja, que eu posso ter toda a lista de todos os anexos que recebi e depois atribuí-los a uma entidade, a um fornecedor, a um prospect, a uma oportunidade de negócio, e posso até sugerir o dar conhecimento deste documento a alguém de alguma forma. Depois temos a possibilidade de registar a substância desse documento numa tabela de informação independente, como seja, por exemplo, a situação mais comum, quando nós temos, por exemplo, uma tabela de leads, imaginemos que vamos a uma feira e e alguém nos preenche sempre um questionário, nós digitalizamos todos os questionários, ou recebemos todos os questionários, e depois eu posso criar uma tabela com os campos dinâmicos que pus naquele questionário, de maneira a poder carregar aquela informação e mais tarde poder utilizá-la, poder tirar relatórios sobre esta informação, com filtros, com pesquisas e tudo mais. E obviamente que associando a isto templates de leitura, por exemplo, se eu estive numa feira onde recebi 500 documentos, são todos iguais, eu posso ter um template para mais rapidamente poder identificar que campos é que correspondem a que informação no documento. E por último, a terceira opção é associar à gestão, sugerindo logo e agilizando logo o lançamento dos documentos na parte fiscal, com a possibilidade também de criar templates de leitura, por exemplo, se a fatura da eletricidade é sempre a mesma, eu posso, com a mesma configuração, ou de um determinado fornecedor é sempre com a mesma configuração, eu posso criar aquele template para mais rapidamente agilizar o lançamento e também posso, neste contexto, solicitar a autorização deste documento para que possa ser liquidado, ou seja, eu não poder pagar um documento de fornecedor sem que a autorização tenha sido cedida, tenha sido permitida. Basicamente, então, são estas as três opções que nós temos para trabalhar com a gestão documental dentro do Office Gest. Apenas arquivar, tabelas independentes e associando à gestão. Mas vamos ver como é que isto funciona um pouco na prática. Ora, dentro do Office Gest, eu vou entrar aqui numa conta de demonstração. A primeira coisa que nós temos que fazer e que nós vamos validando, vamos ao menu das configurações, e no menu das configurações aqui é onde se fazem todo o tipo de parametrizações relativamente ao Office Gest. Existe um separador, então, relativo ao DMS, e é neste separador onde nós pomos os dados de FTP e os dados de e-mail.
Esta informação pronto, cada cliente terá a sua, sendo que o e-mail normalmente é sempre um e-mail que nos é cedido pelo cliente com a informação, e é esse e-mail onde o sistema depois vai rastrear para perceber que anexos é que tem e de uma forma automática podê-los logo lançar no nosso sistema. Depois, a outra componente a ver de seguir, e a outra parametrização a ver de seguida, é dentro do DMS, já no menu do lado esquerdo DMS, onde vamos então aqui às tabelas de apoio. Nas tabelas de apoio, começamos por ter a secção das pastas. As pastas funcionam como um género de um explorador do Windows, onde nós temos as múltiplas pastas que nós podemos criar, pastas e subpastas. Para criar uma nova pasta, só tenho que fazer nova pasta, coloco a designação e digo a que pasta ou subpasta essa nova pasta vai pertencer. Pronto, e a partir daí também poderei editar qualquer um dessas pastas e poderei alterar o nome, ou criar novas, ou reorganizar qualquer uma dessas informações. Outra componente dos fecheiros de apoio são, então, as tabelas dinâmicas. Tabelas dinâmicas referem-se àquela segunda etapa de registro de informação, em que nós podemos ter currículos ou faturas de fornecedor, ou leads, ou seja o que for. Pode ter aqui uma nova tabela, por exemplo, chamada, vou dizer, por exemplo, empresas. Imaginemos que eu estou a registrar um conjunto de tabelas um conjunto de dados novos chamado empresas, e aqui posso ir dizendo que campos é que quero, por exemplo, o nome, e aqui vou definir se quero que este campo faça parte depois dos filtros dos relatórios que eu vou tirar relativamente a estas tabelas. Ou seja, imaginemos que isto são leads. Participei numa feira, tenho aqui N formulários que recebi e estou a digitalizá-los para os importar para dentro do sistema. Ou que são currículos, ou seja o que for. Nós podemos criar os campos que quisermos, de maneira, e posso dizer depois se são editáveis ou se são utilizados depois no filtro, quando nós estivermos a fazer os relatórios sobre esta informação que recebemos ou não. Posso criar então aqui os campos que eu quiser e bem entender. Portanto, posso ter aqui, esta informação é dinâmica, eu posso criar todos os campos que achar como necessários ou que forem importantes. Depois, um outro submenu que temos também, então, é os templates. E os templates é, então, a possibilidade de eu criar, chamemos-lhe, máscaras, por assim dizer, de informação, em que vai dizer em que o determinado template tem X campos e quais é que são os dados desses campos. Eu vou criar depois um no front office para que seja mais fácil de identificar quando estamos a trabalhar, para ser mais fácil percebermos como é que trabalha. E por último, nas tabelas de apoio, temos a componente dos documentos. Serve para quê? Serve para agilizar o lançamento na gestão. É referente àquela terceira parte. E é onde nós vamos colocar regras de inserção. Serve para, por exemplo, dizer, sempre que eu receber ou tiver a digitalizar um documento que seja, por exemplo, uma venda a dinheiro, poderia ser uma fatura, poderia ser, ou seja, sempre que o sistema detecta este documento de origem, então ele vai gravar com este documento de destino, ou seja, se me emitem uma venda a dinheiro, para mim aquilo será uma venda a dinheiro de fornecedor. Ou se me emitem uma fatura, para mim será uma fatura de fornecedor. Depois posso deixar em branco e ali automático. A ideia aqui é podemos criar regras para dizer, olha, sempre que eu receber uma venda a dinheiro, vai lançar como venda de fornecedor, e posso acrescentar dizer, sempre que receberes de um determinado fornecedor ou que tiver um determinado artigo ou um determinado, definir qual é que é a série e qual é que é o eventual centro de custos na contabilidade. A ideia é podermos automatizar a informação para que, sempre que eu esteja a lançar um tipo de documento, por defeito, na gestão, ele vá logo com mais informação em automático. E assim não temos de estar a preencher coisas em duplicado. É por aqui que nós, por exemplo, se eu disser que tudo o que é do fornecedor EDP vai para o centro de custos X, então em automático, sempre que ele entra com uma fatura de EDP, independentemente da substância, já está catalogada como para aquele centro de custos. Isto pode ser feito, obviamente, dentro do lançamento, mas aqui é muito mais dentro da digitalização do documento. Mas por aqui é muito mais simples e muito mais ágil de poder pré-parametrizar. E por fim, vamos então ao menu do dashboard. Este é o menu de trabalho, principal de trabalho, onde nós temos as nossas pastas,
que criámos no outro processo, e depois temos também a informação, temos a lista da caixa de entrada, e temos depois então aqui os filtros. Os filtros servem para eu pesquisar em toda a informação que está dentro do DMS. É uma forma de simplificar. Eu posso dizer, olha, eu quero ver todos os documentos que foram editados neste intervalo de datas, onde não temos nenhum, quero excluir documentos que tenham aguardem conhecimento, ou quero ver todos os documentos que falta pedir aprovação ou com aprovação pendente neste intervalo, por aí adiante. Ou seja, esta informação nós pesquisamos dentro da nossa base de dados. Depois, ou seja, menu das pastas, onde eu posso ir clicando e ele identifica que informação é que eu tenho dentro de cada uma destas pastas. Depois tenho a informação, ou seja, os documentos propriamente ditos, e depois tenho então aqui os botões de opção, em que eu posso, selecionando um ou vários documentos, poder dizer, olha, eu quero, por exemplo, unir estes documentos, eliminar, ou posso fazer, imaginemos, eu posso selecionar apenas um e dizer, olha, quero arquivar ou classificar. Inclusivamente dá para fazer, por exemplo, reenviar por e-mail, vamos ver já também essa opção. Dois formatos de vista de documentos diferentes, mas vamos fazer então aqui o upload de 2 documentos, ou de 3 documentos. Eu vou começar, por exemplo, por fazer o upload de uma fatura, vou dizer, porque estou a fazer manualmente, porque senão o documento teria, e vou fazer ao contrário também. Por exemplo, um documento qualquer, vou dizer que este documento é um documento de contabilidade. Qual é que é a diferença entre público e privado? Para quem utiliza as APIs, os web services, tudo o que nós temos como anexos pode ser público ou privado. Tudo o que está declarado como privado não é possível aceder via API, via web services. O que é público fica disponível por web service, que é a grande maioria de todos os documentos. Ora, eu vou selecionar uma fatura, abrir, e vou carregar o fecheiro, e vou também fazer um novo, um currículo. Vou dizer que esta a partida será recursos humanos. Ok. E ok, pronto, fiz o upload dos documentos. Nesta pasta é onde vai entrar toda a informação que normalmente entra, por exemplo, por FTP ou por e-mail. Ou seja, aquilo que eu fiz agora à mão, de importar o fecheiro, se nós tivermos ativo o FTP ou o e-mail, em automático ele vai colocar aqui a informação. E depois vou tendo então a possibilidade de identificar, classificar este artigo. Eu selecionei, entrei dentro desta informação, isto é uma fatura, e então eu vou começar por dizer, imaginemos que isto então é uma fatura de uma demo, também nossa, que eu fiz para testar, em que eu tenho o documento propriamente dito, e vou dizer, olha, eu para já quero que este documento seja, por exemplo, eu posso dizer que o David tenha que ter conhecimento e que para ser liquidado tem que ser aprovado pelo demo. Aliás, até posso dizer aqui que tem que ser aprovado pelos dois e que o David apenas necessite de ter conhecimento. Posso colocar aqui uma data limite. O que é que acontece com esta data limite? Se aproximar desta data limite no momento em que estou a fazer o pedido de conhecimento, ou seja, sem que o conhecimento tenha sido feito, no momento em que aquele utilizador entra, ele aparece-lhe um quadro a dizer, olha, tem que validar isto. Caso contrário, vai aparecer aqui, nesta informação, a dizer, olha, tem 2 documentos por ativar, pois estas são as tarefas, este símbolozinho, este ícone cá em cima, é comum no Office Gesto para todas as coisas, seja para o CRM, seja para o que for, e o sistema acrescenta aqui a opção de dizer quantos documentos é que estão para aprovar ou quantos documentos é que eu tenho para dar conhecimento. Mas já vamos lá ter um exemplo prático. Depois eu estou nesta fatura, aqui poderia classificar à mão o que tipo de documento é que é, posso aqui definir para que pasta é que eu vou colocar, eu vou aqui colocar para um fornecedor, pronto, para nós próprios, para ser mais fácil. Ou seja, se eu decidir fazer aqui como arquivar apenas, a única coisa que o sistema vai fazer é colocar este PDF como um anexo, neste contexto, a um documento de fornecedor, a uma entidade de fornecedor, neste caso, neste fornecedor. Porque eu poderia dizer, olha, isto é um documento, por exemplo, um orçamento, ou é um documento técnico, ou é qualquer informação complementar, por exemplo, uma oportunidade de negócio. Então eu escolheria aqui uma oportunidade de negócio do CRM. E aí estaria a inserir este anexo dentro desta oportunidade de negócio.
O arquivar apenas serve para isto, agarrar num documento qualquer, seja ele qual for, e associá-lo a qualquer processo dentro do Office Gest, seja uma entidade, seja uma oportunidade de negócio, seja um documento, ou vários, que eu posso escolher vários e ele vai colocar aquela informação anexada aos vários. Além disto, eu podia não fazer isto e dizer apenas, eu quero guardar formato de forma independente. E vamos fazer isto a seguir com outro documento. Mas posso dizer, então, eu quero guardar na gestão. E guardar na gestão, então, eu posso selecionar qual é que é o tipo de documento que eu quero, que eu estou aqui a identificar, e que vou dizer que é uma fatura de fornecedor, ou vou dizer que é associado, ou até podemos fazer de uma maneira mais simples, que é o dizer que é para criar um documento, e isto podemos fazer logo por defeito, criar documento, aparece-me um símbolo para eu ler aqui a informação do QR Code. E se eu podia ter clicado logo aqui, e ao clicar logo aquilo em automático vai fazer o quê? Preenche qual é que é o fornecedor, porque ele identificou o código pelo QR Code, identificou qual é que é o código, qual é que é o número contribuinte do fornecedor, o número do documento, a data, portanto, todas essas informações ficaram já preenchidas. Como eu tenho definido aqui que é para lançar por artigos contabilísticos, ele não me fez mais nenhuma identificação. Por artigos contabilísticos, porque eu posso lançar apenas pelo genérico, e aqui pesquisaria só o genérico dos artigos para pôr o valor total da fatura. Mas nós podemos também poder dizer que é artigo a artigo, depois até posso selecionar por fazer assim a seleção por QR Code, em que eu posso ir selecionando, vou fazer aqui um exemplo, selecionando a área em que eu seleciono aqui. Pronto, e o que o sistema faz vai fazer o OCR, por exemplo, aqui identificou o artigo e colocou logo o artigo para dentro. Podia selecionar texto, podia selecionar qualquer outra informação, se já vamos ver de uma forma mais concreta. Ou seja, eu posso lançar aqui como artigos contabilísticos ou posso, um a um, ir pondo os artigos. Neste momento ainda não temos a possibilidade de ser em automático a detecção dos artigos. Estamos a trabalhar nisso e lá chegaremos. No entanto, este já é um processo muito facilitador do lançamento do documento. Aqui escolheria qual é que é a série do documento, do fornecedor. Claro que se eu tiver parametrizado naquele quadro que vos mostrei há pouco, conforme o documento de origem, meto neste documento de destino e nesta série, estas partes já estariam todas preenchidas. Vou pôr apenas um valor de exemplo para guardar e vou guardar este documento. Fazendo isto, o documento está arquivado e classificado, já não necessito de voltar aqui, aliás, ele já não está aqui no dashboard. Eu aqui agora poderia ir para o próximo documento. Temos, por exemplo, aqui um outro documento. Eu vou selecionar, aliás, até vou voltar a fazer um upload de um outro currículo. Um currículo qualquer, por exemplo, isto vai pertencer a recursos humanos. Vou dizer que é privado, por exemplo, para que não seja partilhável pela API. Posso depois então selecionar o currículo e vou classificar. E agora aqui vou fazer o contrário daquilo que fiz há pouco, vou demonstrar como é que fazemos quando é guardar em independentes. A história é igual, eu posso vir aqui e dizer, olha, atenção, que eu quero que, por exemplo, o user demo, que sou eu, tenha conhecimento deste currículo até ao final do mês, por exemplo. Okay? Esta pessoa, quem eu ativei, neste caso o utilizador demo, vai ter que ter conhecimento e vai recebendo estas notificações até de quando poder visualizar aquela informação, aquele documento que eu estou a partilhar. E agora vou dizer então que vou guardar nos dados independentes, nas tais tabelas dinâmicas que eu criei. Há pouco tinha criado aquela tabela que era a empresa, tinha aqueles dois campos. Eu vou dizer que isto vai pertencer às tabelas dos currículos e aqui vou selecionando estes campos, por exemplo, o nome, que eu vou dizer o nome deverá ser este campo. Eu, ao estar a fazer isto, estou já também a criar e a configurar informação para criar o template depois, para sempre que me surgir um novo, vou buscar agora aqui o e-mail, portanto, eu basta ir selecionando a área física dentro da imagem, ele vai digitalizando e internamente ele vai também guardando a informação de onde é, que posição é que tem aquele texto. E serve para quê? Porque agora poderia aqui, então, criar um template a dizer, olha, isto faz parte da tabela de currículos e o template é formato Z. Isto para dizer o quê? Sempre que surgir um template
com este formato, com este caráter físico sempre igual, eu posso, em automático, apresentar esta máscara, este template de leitura, em que ele vai varrer a imagem e de uma forma mais rápida permite-me logo identificar toda a informação. Porque depois, então, eu, em vez de estar a selecionar, como fiz agora, eu escolheria aqui o template e faria o autoscan. E o autoscan faz o scan daqueles campos todos em automático, em que eu depois posso apenas só guardar logo. Aqui vou pôr um texto qualquer. Vou colocar só para assumir uma correspondência e posso agora então fazer, guardar. Olha, isto é recursos humanos. Pronto, e ele já me saiu dentro da pasta do roaming. Se eu for ao quadro dos recursos humanos, eu vou ter aqui todos os documentos, estejam eles classificados ou não, e posso, tal qual como nas compras, onde aqui depois nas compras, em termos hierárquicos, nas pastas, há quem crie pastas conforme as características da contabilidade, que depois cada empresa tem a sua regra. Depois posso passar pela aprovação, para vos mostrar ainda, pela aprovação dos documentos, ou seja, eu, enquanto utilizador que estou logado, qualquer um utilizador que consulta outra informação, vê que tem estes documentos aqui pendentes de ou ter conhecimento ou de aprovar. Eu não vou aprovar só para vos mostrar que, se eu for ao menu das compras e tentar fazer uma nota de pagamento a um fornecedor, olha, salvo erro, eu tinha registrei aquela primeira fatura em nome da Ubisoft. Se eu tentar selecionar uma fatura, ele diz-me, atenção, este documento não está 100% aprovado. Ou seja, pode ter várias pessoas que necessitem de o aprovar e eu só o posso liquidar no fim de ele estar aprovado. E esta é uma das, se não tiver a necessidade de ser aprovado, permite ser liquidado, mas se tiver essa necessidade, ele tem de ser aprovado. E depois temos ainda também, ou seja, a componente da aprovação dos documentos. Eu agora aqui viesse e dizia que queria aprovar o documento, ele permite-me colocar qual é que é o comentário, tal e qual como se eu quiser dar conhecimento, dizer, olha, tive conhecimento, valido, e o documento sai da lista para o meu conhecimento ou para a minha aprovação. Eu, a partir daqui, também posso visualizar, ou seja, não tenho que ir ver o documento para poder editar o documento, para poder ver o que é que é. Eu, a partir daqui, posso clicar na lupazinha e ver, ou até fazer o download do fecheiro, se eu estiver em casa ou noutro sítio onde queira ter o documento fisicamente no meu computador, eu posso fazer o download do ficheiro. E depois podemos voltar aqui então à parte do dashboard, onde nós temos a informação mais ou menos aqui já mais arrumada. Falta-nos ver ainda a componente de reporting, porque eu no menu de relatórios, na componente então de DMS, eu tenho os relatórios daquilo que são aquelas minhas tabelas temporárias em que nós podemos criar. E quando eu seleciono, por exemplo, os currículos, eu tenho as várias informações e tenho os campos que eu defini como sendo de filtros, como disponíveis para eu filtrar. Ou seja, qual é que é o registro de data, intervalo de datas. E aqui temos até a possibilidade de eu poder consultar a imagem, consultar o PDF neste contexto, e a partir daqui poder filtrar também toda a informação que eu tenho. E depois poder exportar ou para Excel, para CSV ou para a informação que eu quiser. Mas é uma maneira muito prática de poder registar em tabelas de apoio, tabelas extra ou adicionais ao Office Gest, que me sejam úteis depois para gerir a informação de tudo o que eu quiser. Óbvio que tudo isto está, se eu for ao quadro, por exemplo, ao fornecedor da Ubisoft, no separador dos anexos, eu vou ter lá também toda esta informação que eu já selecionei, que eu adicionei, porque eu quando classifiquei o anexo, eu coloquei-o a dizer que é um anexo de um fornecedor, basta ter selecionado o fornecedor e tem lá a informação deste fornecedor, desta fatura ou este anexo. E assim casamos a informação toda de um lado para o outro. Pronto. E este é uma leve apresentação do módulo de DMS, ou seja, como é que nós podemos utilizar esta componente de digitalização ou de identificação de documentos para, seja pelo QR Code, seja apenas para registar, para poder anexar logo na gestão e mais facilmente poder completar a informação na gestão.
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional que queiram. Portanto, por favor, qualquer questão, entre em contacto. Muito obrigado a todos.